O tão aguardado retorno de Israel Adesanya ao UFC chegou ao fim. Israel Adesanya foi derrotado pela primeira vez por finalização na sua carreira. Dricus du Plessis saiu vitorioso e se manteve como campeão aí do peso médio do UFC. Alexander Volkanovski e Tom Aspinall, campeão interino e ex-campeão aí do UFC, reagiram à luta de Adesanya e falaram tudo. Analisaram a luta e o que eles acharam sobre a performance de Israel Adesanya e Dricus du Plessis. A gente vai conferir aí as reações. Antes, pessoal, vou pedir apenas pra você deixar seu like, clica aqui embaixo, já sabe, o gostei, o joinha, ajuda demais. Deixe seu like e também te convido a se inscrever no canal pra você acompanhar tudo o que rola no mundo do UFC. Se inscreva e acompanhe, certo? Agora vamos ver aí as análises de Tom Aspinall e Volkanovski sobre a luta de Dricus du Plessis e Adesanya. É isso, vamos falar do evento principal. Olha, obviamente eu tô desapontado. A Adesanya, o Dricus, os caras estavam indo pra lá pra fazer uma guerra. Eu achei que o Adesanya tava ganhando, ele tava muito bem, eu achei que ele ia vencer. Ambos estavam acertando bons golpes, mas eu acho que o Adesanya tava acertando os golpes mais limpos, principalmente no corpo. Mas teve as quedas, o Dricus conseguiu algumas quedas, e isso foi uma luta razoavelmente competitiva, mas eu achei que o Adesanya estava começando a ficar confiante, não arrogante. Eu acho que a palavra certa era confiante mesmo. Depois, com o passar dos rounds, a gente estava vendo que a finalização estava chegando para o Adesanya. Havia uma câmera bem em mim e eu tava falando isso. Eu falei que ele estava confiante, dava pra ver nos olhos dele que ele estava muito bem, muito confiante, muito rápido. Eu acho que ele desacelerou um pouco no final de cada round, mas ele estava muito forte, acertando muitos golpes limpos, como eu falei. Mas o Dricus foi durão. Ele estava decaindo, mas do nada ele deu a volta por cima e conseguiu acertar ótimos golpes. Desacelerou e foi capaz de finalizar no quarto round, que ele conseguiu a finalização, né? Acho que foi no quarto round. É isso. É como eu tô falando, eu tava falando com o Adesanya ali nos bastidores. Nós ficamos um pouco desapontados por ele ter cometado alguns deslizes ali que levou no estrangulamento, mas ele tá de bom humor. Ele falou que se sentiu bem. Desapontado pelo Adesanya, óbvio, mas é isso, Dricus. Parabéns. Foi bom ver o respeito mútuo entre vocês dois. Eu sabia que havia respeito entre eles. Eu sabia que havia respeito ali no fundo. Os competidores, a luta tem que ter uma narrativa ali, e isso atrapalhou. Mas eu tô feliz em ver eles deixarem isso de lado. E é isso. O evento foi incrível. A plateia, cara, foi incrível. Ótimas lutas do início ao fim. E foi muito perfeito. O Perth aqui é um lugar ótimo pra fazer lutas. É isso aí, de volta à luta. Dricus e Adesanya, foi uma tremenda luta. Eu quero falar primeiro sobre o Israel Adesanya. O Adesanya, ele tá se tornando, não se tornando, ele é uma lenda desse esporte. Com ou sem o cinturão, esse cara já fez de tudo. Vocês sabem o que eu quero dizer, ele não precisa do cinturão pra ser o campeão. E ontem à noite, faltou muito pouco pra ele ganhar o cinturão novamente. Foi uma luta muito louca, de combinação de estilos muito diferentes, muito maluca, onde o Adesanya é o tipo de cara que precisa de espaço para ser mais efetivo. Ele tem 1,93 m, o que é enorme para um peso médio, um tamanho semelhante, próximo ao meu. Ele usa muitas fintas, ele tem as mãos baixas. É algo que eu aprendi até com o meu estilo, manter as mãos baixas, ficar entrando e saindo da distância do oponente. Ele é especialista nisso. Ele lutou com caras que gostam de fechar a distância, de encurtar a distância. O Paulo Costa, o qual ele dominou completamente a distância contra o Paulo Borrachinha. E o Dricus du Plessis, também, ele conseguiu manter a distância, mas o Dricus conseguiu acertar ele com golpes pesados. O Dricus, você não pode deixar contar esse cara como um cachorro morto. Eu não vou nem me chamar de analista, porque eu assisto as lutas. E eu não sou analista, mas eu assisto as lutas como fã, mas eu também assisto as lutas como lutador, para tentar entrar e captar pequenos detalhes para mim observar e estudar diferentes estilos. Eu adoro estudar diferentes oponentes e estilos, e saber o que os caras estão fazendo para vencer. E para mim, o Dricus du Plessis é um cara que me deixa perplexo, com toda honestidade. Eu estou completamente perplexo com o estilo dele. Porque, se você observar ele, pra ser brutalmente honesto com o Dricus du Plessis, quando você observa ele parece um pouco, é difícil até de dizer, mas um pouco inferior aos seus oponentes em termos de técnica. Mas é incrível
É incrível assistir ele, porque, obviamente, ele não é inferior aos seus adversários em técnica. O plano de jogo que ele tá fazendo com os treinadores são absolutamente inacreditáveis. Realmente, hein, pessoal? Dricus du Plessis está vindo com a estratégia muito bem desenhada. Todo mundo achou que o cara tava morrendo, ele tava ofegante ali na luta e o cara continuou com o plano de jogo. Não foi acaso, não foi um golpe de sorte, não. O cara tava com um plano de jogo. Ele acertou a Adesanya e teve consciência ali pra colocar pra baixo e pra finalizar a luta. Se ele estivesse morto, jamais ele teria esse insight ali na hora, essa virada de chave pra realizar aquilo. Eu acho que o Dricus é um dos lutadores mais inteligentes do UFC. Eu não conheço esses caras pessoalmente, ele é a equipe dele, mas esse cara encontra uma maneira de vencer sempre. Ele é extremamente forte fisicamente, você pode ver isso na luta dele, nas trocas, extremamente forte fisicamente. E também, eu não quero dizer que ele não é tão técnico quanto outros caras, ele é muito técnico, mas às vezes ele pode parecer um pouco bagunçado, um pouco estranho. Um pouco esquisito, mas ele compensa isso com o espírito de vontade de vencer. Persistência. Como se ele não conseguisse o que ele tá buscando, ele vai continuar lutando e se esforçando até conseguir. Ele parecia fantástico lá na noite passada na luta. Os dois caras pareciam incríveis. Que confronto de estilos, como eu falei. O Adesanya com as fintas e seu estilo de distância longo. O Dricus du Plessis não se intimidou, ele foi fascinante. A gente olha ele e acha que ele é um pouco bagunçado, acha que tá faltando alguma coisa técnica aqui, técnica ali, mas o timing desse cara, o tempo, ele tem esse estilo estranho, pouco ortodoxo, mas ele sistematicamente quebra seus oponentes com seu espírito. É algo que eu vou me inspirar vendo isso, cara. Eu vou observar esse cara o dia todo. Quando eu observo, eu fico sempre, uau, esse cara está mentalmente, fisicamente, esmagando seus oponentes. Foi uma luta muito acirrada. Os dois caras se recuperaram, os dois caras trocaram, se machucaram. E o Dricus estava muito bem no grappling. Esse cara é muito forte fisicamente, mas temos que dar crédito a ele por ser o Kei de luta. Sistematicamente ele quebrou a Adesanya. Isso não é algo que se faz facilmente. Realmente, né, pessoal? Na luta, o Dricus veio com um plano perfeito, mas eu já tenho até uma tese aqui, uma teoria, que é que o jogo do Adesanya foi desvendado. Aos poucos o jogo dele foi sendo desvendado, a gente vê isso muito no UFC. Lutadores aí que tem aquele jogo que ninguém consegue bater de frente, não consegue vencer, e aí, de repente, após uma luta pegada, acaba expondo várias brechas, né? No caso do Adesanya, a primeira luta que teve isso no UFC foi contra o Kelvin Gastelum, e depois a gente viu que viu. Após a derrota pro Alex Poatan, o cara não foi mais o mesmo. Ficou evidente ali várias brechas. Sean Strickland treinou com o Alex Poatan e conseguiu a vitória. Dricus du Plessis, após ver todas essas lutas aí, com seu time, com sua equipe, como o próprio Tomás Pinal tá falando, é um cara que treina muito, que tem uma ótima equipe, é muito inteligente, montou a estratégia perfeita. Pressionar, ficar ali parado, não se deixar abalar pelo Adesanya, pelo fato dele ser um campeão, e não entrar no jogo da distância, encurtar, colocar pra baixo, e conseguiu aí o que conseguiu. Vitória aí merecidíssima de Dricus du Plessis. Mas o Dricus du Plessis simplesmente foi lá. E tá me inspirando, cara. Ele tá me inspirando um cara como eu, por mostrar esse espírito. Nós dois somos caras da elite, do topo da divisão. Eu olho para caras como Dricus du Plessis, Israel Adesanya, e me sinto inspirado por ambos. Os dois caras foram ótimos no esporte, e foi uma luta fantástica para nós, sendo os fãs. É isso aí, pessoal. Essas foram as análises e reações aí de Alexander Volkanovski e Tom Aspinall referente à derrota de Israel Adesanya. Pois é, pessoal, o que você acha? Acha que foi mérito do Dricus du Plessis ou demérito de Israel Adesanya? Na minha opinião, sinceramente, o Adesanya tava lutando muito bem, porém, tava meio devagar, não é mais o mesmo. Essa é a minha opinião. O cara não é mais o mesmo. Por mais que ele fale aí que ainda está bem e tudo mais, na minha opinião, ao meu ver, ele não é mais o mesmo. O Dricus conseguiu parar ali o ímpeto, a estratégia da Adesanya, colocando muito mais pressão, muito mais volume, muito mais vontade, muito mais potência. Esse é o segredo aí pra parar Israel Adesanya. E eu acho difícil aí ele ter essa vontade aí de retornar. Depois da vitória contra o Alex Poatan e até, né, depois da derrota, eu não sei nem como ele venceu o Poatan. Aquilo ali pra mim foi algo que ele tirou da cartola mesmo, porque a gente viu o que viu, né? Tava decaindo de produção e agora tende a cair ainda mais. Infelizmente, essa é a realidade. Deixe sua opinião, claro, essa é só minha opinião, né? Se você acha que o Adesanya ainda vai voltar a brilhar, é só deixar nos comentários, aqui a gente respeita qualquer opinião, certo? Deixe seu like, se inscreva, grande abraço e até o próximo vídeo.